Olá, queridos, tudo bom? Então, estamos aí dando início ao nosso quarto bimestre, nosso último bimestre. Espero que vocês estejam bem. Sei que agora mais do que nunca, né, tá ficando difícil pra gente, porque é muito tempo longe, a gente tá com saudade, a gente quer ver os amigos, a gente quer sair de casa, mas eu tenho certeza que em breve a gente vai estar podendo fazer isso, ok? Enquanto isso não acontece, a gente continua aqui pelos vídeos e pela aula online. A gente vai ver agora sobre áreas, tá? Áreas dos polígonos. Mas primeiro a gente vai entender o que é a área, tá? O conceito de área surgiu desde lá da antiguidade, onde o ser humano teve a necessidade de medir superfícies, né? Para, por exemplo, cercar um pedaço de terra onde ele queria cuidar dos animais, um pedaço de terra onde ele fosse plantar. E aí começou-se a pensar nessas medições. E eles mediam, lógico que não tinha o sistema métrico que a gente tem hoje, né? Então eles usavam outras ferramentas para poder estar medindo essas superfícies, tá? Bom, a gente sabe que os quadriláteros são divididos em dois grupos, né? Em paralelogramos e trapézios. Paralelogramos é a figura geométrica que apresenta pelo menos um par de lados paralelos, tá? Então, essa parte aqui, quando eu digo paralelogramo, né, quando eu vou falar em área, serve para quadrados, retângulos e os paralelogramos mesmo, tá? Que a gente conhece que é esse retângulozinho deitadinho. E aí a gente percebe o seguinte, que a área dessas superfícies, né, é a mesma da que a gente tinha visto, que é multiplicar base vezes altura. Então, aqui está a fórmula para vocês. A área de um paralelogramo é dada por área é igual a base vezes altura. A altura é a altura relativa à base, ok? Lembrando que a unidade de medida padrão, né, é o sistema métrico padrão, são os metros quadrados, né? Então, quando a gente for colocar o resultado lá, vai estar em metros quadrados ou centímetros quadrados, sempre elevado ao quadrado. Por quê? Porque é uma multiplicação, né? Quando a gente faz o perímetro, é a soma dos lados. Por isso a gente só dá a unidade de medida, são metros, centímetros, decímetros, só. Aqui, como é área, é uma multiplicação, então ele é dado ao quadrado. Por exemplo, aqui a gente tem o desenho, determinar a área do paralelogramo ABCD. E aí ele me diz que a base, que é AB, mede 8, e a altura, né, que no caso é C, até ele esticou, viu, o segmento AB, até fazer a altura é 3,5. Então, a área desse paralelogramo é 8 vezes 3,5, que dá 28 metros quadrados. Bom, crianças, eu sei, eu acho que não é novidade, né, para vocês estarem vendo sobre área de regiões poligonais. Em algum momento vocês já se encontraram com isso. Então, fica aí o vídeo de explicação. Peço que vocês façam a lista, né? E aí na aula do aplicativo a gente tira a dúvida, beleza? Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Olá, crianças, bom dia. Espero que vocês estejam bem, né? Quero parabenizar a todos pelo Dia das Crianças, né? E agradecer também pelas mensagens de Feliz Dia dos Professores que eu recebi de vocês. Muito obrigado. Como eu disse, eu sou muito orgulhosa por poder dar aula para vocês. Hoje, nossa segunda aula do quarto bimestre, a gente está vendo o conceito de área, né? E hoje a gente vai estudar a área de um triângulo. Bom, então vamos lá. Observe o triângulo abaixo. A gente tem um triângulo ABC, ok?
qualquer segmento de reta cuja extremidade ela parta de um vértice e ela seja perpendicular ao lado oposto desse vértice, ele é chamado de altura de um triângulo, tá? Então, observa só, meu lado BC, ok? É o meu lado oposto ao meu vértice A. E partindo de A, eu tracei uma reta perpendicular, né, ao lado BC. Lembrando que uma reta perpendicular é aquela reta que forma 90 graus com um outro segmento, ok? Então, essa reta AH a gente chama de altura relativa do triângulo ABC em relação ao lado BC, ok? E aí, a gente vai, a partir dessa altura desenhada AH, a gente vai tomar o lado BC como base desse triângulo ABC, ok? E AH, a altura desse triângulo em relação ao lado BC. Bom, e aí por que eu estou falando de altura, né? Para vocês no triângulo? Porque a área de um triângulo, ela depende da altura, né? Vamos ver um outro caso aqui, onde a gente pode estar associando a área do triângulo. Agora, olha só, observa que eu tenho dois triângulos, ok? Com medidas de bases iguais. Percebe que se eu juntar esses dois triângulos, eu formo um paralelogramo, ok? Logo, eu consigo perceber o seguinte, que a área de um paralelogramo é igual à área de dois triângulos, ok? Então, isso significa também que a área de um triângulo é a metade da área de um paralelogramo, tudo bem? Bom, sendo assim, eu consigo perceber que a área de um triângulo é igual à base vezes a altura dividido por 2, certo? A área de um triângulo é igual à área de um paralelogramo sobre 2. Então, base vezes altura dividido por 2, ok? Observa o exemplo aqui. Vamos calcular a área de um triângulo com 6 centímetros de base e 5 centímetros de altura, como mostra a figura ao lado. Então, eu sei que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Logo, 6 vezes 5 dividido por 2, 6 vezes 5, 30, 30 dividido por 2, logo a minha área é igual a 15. Como a minha medida está em centímetros e como a área é uma multiplicação, né? Logo, a unidade de medida da área é sempre elevado ao quadrado. Se for centímetros, centímetros quadrados. Se for metros, metros quadrados. Se for decímetro, decímetro quadrado. Ok? Bom, aqui a gente tem um outro exemplo. Ele me diz que um triângulo retângulo ABC tem os lados perpendiculares entre si e medem 3 e 6 centímetros esses lados, tá? E aí ele quer saber a área desse triângulo. Novamente, observa que AB, né, é um lado do triângulo, só que ele também é a altura desse triângulo, ok? Então, assim, vocês vão perceber que em todo triângulo retângulo, a altura, ela também é um dos lados, tá? Então, vamos lá. Para calcular a área, a gente já viu que a área é base vezes altura dividido por 2. Então, 6 vezes 3 dividido por 2. 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2, 9. Logo, a área desse triângulo é 9 centímetros quadrados. Bom, pessoal, eu acho que não é novidade para vocês isso, acho que em algum momento vocês já estudaram sobre isso, mas quem não estudou, espero que tenha entendido, né? E façam a lista de exercício, a lista 2 que está indo junto com a aula, e aí na nossa aula online a gente vai estar tirando as dúvidas aí de vocês, ok? Beijo para vocês, um bom dia e até a próxima. Olá, crianças, bom dia. Espero que vocês estejam bem, né? Quero parabenizar a todos pelo Dia das Crianças, né? E agradecer também pelas mensagens de Feliz Dia dos Professores que eu recebi de vocês. Muito obrigado.
Como eu disse, eu sou muito orgulhosa por poder dar aula para vocês. Hoje, nossa segunda aula do quarto bimestre, a gente está vendo o conceito de área, né? E hoje a gente vai estudar a área de um triângulo. Bom, gente, continuando aqui ao nosso estudo de áreas, né? Hoje a gente vai estar vendo sobre a área do losango, tá? O losango, ele é um paralelogramo, né, que tem os quatro lados da mesma medida. Lembra que a gente conversou sobre isso? Qual era a diferença entre um losango e o quadrado, né? E aí a gente viu que ambos têm os quatro lados com a mesma medida, só que a diferença é que o losango, os ângulos dele não são retos, né? No quadrado, obrigatoriamente, os ângulos são retos. E aí, imagina só, se a gente está falando em um losango, a gente vai falar em diagonais, né? Então, a gente percebe que as medidas das diagonais do losango, elas não são iguais, né? A gente tem uma diagonal maior e uma diagonal menor. E a partir dessa ideia de diagonais, a gente vai traçar aqui como é que a gente faz a área do losango, né? Eu vou mostrar para vocês dois modos, né? Como se chegar na fórmula. A gente sabe que todo polígono ele pode ser decomposto em triângulo, né? Qualquer polígono regular pode ser decomposto em triângulo. Então, é a partir daí que a gente vai estar usando para fazer a área do losango. Que no nosso caso, aqui, a nossa diagonal, né, elas vão interpretar o papel de base e altura, né? Então, a gente acaba chegando na fórmula que a área de um losango ela é igual à metade da área do retângulo, sendo que a base e a altura são representados pelas diagonais. Logo, a área do losango é igual a diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Bom, e aqui a gente vai para o exemplo, né? Vamos calcular a área de um losango cujas diagonais medem 12,6 e 8,5. Bom, é só lembrar que a fórmula da área do losango é diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Então, eu tenho 12,6 vezes 8,5 dividido por 2. 107,10 dividido por 2. Logo, a minha área do losango é 53,55 centímetros quadrados. Lembrando sempre, a unidade de medida da área é sempre elevado ao quadrado, porque a nossa área é uma multiplicação, ok? Bom, pessoal, eu acho que não é novidade para vocês isso. Acho que em algum momento vocês já estudaram sobre isso, mas quem não estudou, espero que tenha entendido, né? E façam a lista de exercício, a lista 2 que está indo junto com a aula. E aí na nossa aula online a gente vai estar tirando as dúvidas aí de vocês, ok? Beijo para vocês, um bom dia e até a próxima.